Olá malta, boa tarde. Daqui fala Emanuel Tomé, também conhecido por Mr. Darklighter 66. Comecei essencialmente esta ideia dos podcasts porque sempre foi uma coisa que eu gostei. Para mim, a situação dos podcasts eu já fazia, por exemplo, para a comunidade portuguesa de Pokémon. E também tenho um amigo meu, Tiago Costa, que também serviu um bocadinho de inspiração, por assim dizer, com esta situação dos podcasts. Sem dúvida que o meu ponto forte, e isso já se notava nas aulas, seja de escola, seja de universidade, era na situação das provas orais. Insert a joke in there, by the way. E então, para já estou a gravar num telemóvel, portanto, se calhar a qualidade poderá ser um bocadinho cagada. Já fiz um canal de YouTube durante 3 anos sozinho, agora estou em parceria com a minha namorada num outro canal de YouTube, que é o Slice of B. Mas como estamos em quarentena e a minha câmara de PC não dá, I guess para já recorro aqui a isto, até porque eu não tenho paciência para estar a mostrar a minha cara muitas vezes. Anyways, Resident Evil é uma das minhas franquias de jogos favorita de sempre. Uma delas, pelo menos. Eu percebo mesmo muito do assunto. Já joguei muitos dos jogos dezenas de vezes. Por exemplo, o 4 joguei pelo menos umas 6, 7 vezes, por exemplo. É sem dúvida uma franquia que me diz muito. E como sabem, há já possivelmente uma semana, se calhar nem tanto, saiu o Resident Evil 3 Remake, ou como eu lhe chamo, o Resident Evil 3 Reimagine ou Resident Evil 3 Remake. Agora, há muita gente que me vai perguntar se eu vou fazer uma review perante este primeiro episódio de podcast. Não vou fazer, ainda não, porque quero jogar mesmo em primeira mão o jogo antes de finalmente dar uma review a ele, tanto a isso como ao remake do 2. O que eu conheço principalmente deste 3 é as mecânicas de jogo, os bugs e as cutscenes e character dialogues e secret easter eggs do jogo, porque, then again, é um jogo que eu supostamente já joguei há 6, 7, 8 anos atrás, e se isto é nem que seja no máximo uma reimaginação, tecnicamente eu já sou spoilado porque joguei o original pelo menos 3 vezes, so... Anyways, a Capcom o ano passado fez um brilharete do caraças, porque foi o remake de Resident Evil 2, que teve 4 anos em produção, e o Devil May Cry 5, que foi outra masterpiece que eu também ainda tenho que jogar por completo. E para quem não sabe, este remake do Resident Evil 3, que teve a componente de inclusão multiplayer do Resident Evil Resistance, só teve 2 anos e qualquer coisa de desenvolvimento. E enquanto também a equipa do remake do 2 incluía uma boa parte da equipa que fez o jogo original, nesta aqui não houve uma única pessoa do jogo original do 3. E, como podem ver, tem pelo menos 2 anos de produção em relação ao segundo jogo. Meus amigos, é péssimo. Quando no primeiro e segundo jogo, para além de fazerem um remake do que já existia, melhoraram e adicionaram imensas coisas, para depois chegares a um remake do terceiro jogo e, muito sinceramente, fazeres esta cagada cortada de então, this is a reimagine, portanto podemos fazer uma espécie de run-through e fazer um resumo do Wikipedia, que é o que mais que parece. Ainda há bugs, ainda há glitches, há alguns inimigos cortados e outros como o Licker que nem haviam no original. O Nemesis está feio, está altamente scripted, há áreas completamente cortadas. A Clock Tower só vês uma vez quase como gozo. Não há a Dead Factory, não há o cemitério, não há o Graveyard Worm como boss, sem ser o Nemesis, ele era o outro boss. Há partes da RPD que não estão incluídos, muitas das partes de Raccoon City das ruas também não estão incluídas, Raccoon Park não está incluído. É mesmo muita merda que está a faltar neste jogo. E o que é mais grave é que, acima de tudo, eles por 70€, e se for Collection Edition, já não sei outros quantos, quiseram vender basicamente um jogo que deveria ter tido mais 2 anos de desenvolvimento para estar totalmente completo e ser o remake que todos esperavam, que jogaram na altura em 99.
É literalmente uma DLC, uma expansão do 2, essencialmente. O engine modder e tudo é tudo igual. E por um jogo que correu tão mal por causa da recepção, de estar totalmente incompleto e de tantos erros, inclusive é de conectividade e whatever, como é o Resistance. E um jogo que nem sequer iria ser vendido para os exteriores, para o público, e acabou por ser incluído no 3, quase para tentar justificar que e tal, a campanha que vocês têm de 5 horas é justificável por causa do replay value e por causa de terem Resistance. Um jogo que nem tem nem escolhas, nem finais alternativos, nem por exemplo um cameo do Barry, como todos os outros aspectos que eu falei. Não tem modo de dificuldade com Ink Ribbons. Muitos dos puzzles e dificuldades estão retirados. Muitos dos sustos e terrores do Nemesis estão cortados. E o modo Mercenaries, por exemplo, e os epílogos foram completamente cortados também. Esta enorme introdução / mini review deste terceiro jogo serve para uma ponte. Essencialmente, e para os interessados e fãs de Resident Evil, essencialmente estou a fazer este podcast por uma questão. É, se eu fosse literalmente o dono ou alguém responsável ou pela franquia ou pela empresa da Capcom, era o que é que eu faria com Resident Evil. Isto porque, essencialmente, como sabem, para o ano, supostamente, e estão imensos leaks a sair, vai sair o suposto Resident Evil 8, que era para ser o Revelations 3, e nele vão continuar com a história do Ethan, do 7, que não sou fã, e vão muito para o lado, aparece, pelo lado sobrenatural, e quase para o lado do Resident Evil 3.5, que era um demo chumbado do 4, que deu também origem a Devil May Cry, by the way, e que serve essencialmente de e tal, tomem lá isto, tomem esta situação de tem um Hangman e tem fantasmas e tem cavaleiros e tem lobisomens, aliás, é qualquer coisa. Essencialmente, o que é que eu faria então? Eu acho que iria dividir essa secção em 3, 4 partes. Sim, 3, 4 partes. Essencialmente, da primeira parte, eu acho que faria DLCs gratuitas para o 3. O 3 realmente está muito cortado, está muito incompleto, e acho que se é para valer um jogo que, mesmo que baixe ou não, seja um jogo de 70€ ou 60 ou 50, ele precisa de justificá-lo. E portanto, e ainda faltando aqueles 2 anos de desenvolvimento, eu acho que seria mais do que uma prenda se, tal e qual como no 2, em que várias das Story DLCs foram gratuitas também, se acrescentássemos conteúdos de mapa, se acrescentássemos Story Missions para a campanha principal do 3, para implementar as coisas que não estão, que referenciei eu do original aqui, podia ser um atraso. Ou podíamos ter a equipa do 3 a trabalhar para o remake e ter outra equipa a funcionar para o futuro da franquia. Não me importaria que fosse essa a situação também. Portanto, este ano, nem que seja lá para o final ou no início do próximo ano, eu acho que focaria a equipa principalmente a devolver estas situações cortadas, estas horas de jogo, nem que seja para fazer um jogo de 10 horas ou de 9 horas, para quem é despachado ou para quem está em easy mode, por assim dizer, para que possa divertir-se um pouco mais, para que possa sentir um jogo mais completo, e para nós, que jogamos o original, seja no PC, seja na PS1, conseguíssemos sentir o terror e a magnificência que é vermos o remake do 3 completo, bem feito, mesmo que tenha cenas diferentes por ser uma reimaginação e mal ou bem por ser um remake. Porque a parte inicial, por exemplo, eu adorei. Pouco ou nada tem a ver com o original e adorei. Está bem construída, set piece, mas a partir daí é tudo rushado, é tudo cortado. Há partes que nem o próprio jogo, mesmo para quem não joga o original, que vai-vos fazer comichão. Mas anyways, portanto, eu acho que iria sim. E dedicar também para os poucos jogadores do Resistance, porque já que o jogo está ali e uma pessoa tem que ser imparcial, não é? Tentaria melhorar o Resistance também, para ser um jogo minimamente jogável, nem que seja uma espécie de Outbreak, por exemplo, mas versão pobre, de pobres, porque aquilo é a versão Outbreak de pobres, mas tentaria meter aquele jogo minimamente jogável.
Portanto, sim, muito provavelmente ou tinha duas equipas a trabalhar nos dois projetos ao mesmo tempo, ou tinha quase um ano de dedicação para meter o remake do 3 a funcionar bem. Eu já nem digo incluir o modo mercenários, porque obviamente eles não querem incluir aquilo. Mas adiante. Agora, falando propriamente de seguir em frente, porque a Capcom atualmente ela está a querer lançar notícias sobre tal, qual é que é a vossa aptidão para quererem experimentar os remakes. Que remake é que querem ver a seguir? Obviamente o caminho indica para o remake do Code Veronica. Mas como estamos a ver, por esta timeline de Resident Evil 0, um remake, o 2 e agora este Reimagined do 3, eles são meio que uma timeline diferente. Apesar de se poderem incluir na timeline original, ao mesmo tempo é uma timeline alternativa. E com esta situação na cabeça, há muitos que vão dizer, ok, portanto um remake do Code Veronica, porque sim, o jogo precisa bastante, seja a nível de jogabilidade, seja a nível de grafismo, ou porque merece, porque tem até uma boa story. O Code Veronica merece um remake para ontem, mas acho que a Capcom também poderia fazer um remaster de Clock Tower, Hunting Ground e em especial remakes de Dino Crisis 1 e 2 para ontem, que realmente precisa. Mas anyways, se o Code Veronica fosse realmente o segundo passo para que a Capcom se concentrasse para fazer o remake do jogo, acho que em vez de seguirmos por aí, pelo remake do Code Veronica, eu acho que iria por um caminho que se calhar poucos de vocês sabem ou lembram-se. Não sei se vocês sabem, mas no 3 original havia finais diferentes, por causa também das escolhas que fazias. Porque o jogo tinha método de escolha, que é uma coisa que este remake não tem. E tinha também a cena dos epílogos, que tu desbloqueavas no modo Mercenaries ou por completares situações, quests no jogo. Quests, entre aspas. Esses epílogos eram basicamente um epílogo por personagem da trilogia original de Resident Evil, de 1 ao 3, porque eram todos baseados em Raccoon City. E é engraçado porque depois de esses epílogos aparecerem, tivemos direito ao Wesker Report, que apareceu no aniversário do Resident Evil na PlayStation 2, juntamente com o jogo Code Veronica, e depois tivemos um prólogo do Resident Evil 4 a dizer Umbrella foi abaixo. Não sabemos nem onde, nem como, nem... e tal, isto era uma batalha supostamente super épica, ou pelo menos queria demorar tempo, e depois de repente, puf, tribunais e mídia. Acabou. I mean, how? E depois não é só isso, era uma grande lacuna que havia em Resident Evil. E depois chegou os Umbrella e Darkside Chronicles, que complementaram a história e indicaram como é que a Umbrella caiu, deu mais lore sobre os vírus, sobre os acidentes e sobre o Wesker. Isso são uma partes notórias. Portanto, o que eu acho que faria, para além da situação como segundo passo, se eles realmente queriam o remake do Code Veronica, eu não faria o remake do Code Veronica, porque aquele jogo é enorme. E se a Capcom está a cortar jogos pequeniníssimos, como é o Resident Evil 3, eu acho que eles não estão prontos para pegar num remake de Code Veronica. Porque é a partir do Code Veronica que os jogos de Resident Evil começam a ter de 20 horas para cima da primeira vez que os passas. Portanto, eu acho que o que faria principalmente, e seria uma ideia genial e original, que tem tudo para correr bem e ao mesmo tempo tem tudo para correr muito mal. Porque até eu próprio reconheço que é meio um fanfiction territory, que é fazermos um jogo nesta nova timeline, a servir de sequela para este Resident Evil 3, em que nós iríamos ver os epílogos e em que iríamos seguir os personagens no seu percurso narrativo até o Code Veronica / Resident Evil 4. E que iríamos incluir partes reimaginadas, obviamente, do que nós vemos nos Chronicles de Darkseid e de Umbrella do Resident Evil. Ou seja, nós poderíamos ter, por exemplo, na Europa, o Chris com a chegada da Jill, a Rebecca e o Barry a juntar a situação dos BSSA. Podíamos ver o nascimento dos BSSA e poderíamos, que é a organização que é contra o bioterrorismo, e poderíamos vê-los a começar a dizimar as bases da Umbrella, ou pelo menos uma base da Umbrella grande, estilo Code Veronica, numa área, seja ela gelada ou de deserto, por exemplo. Iríamos ver essa situação. Seria interessante.
Teríamos o Wesker a ver as coisas por trás, basicamente. Teríamos mais informação sobre o vírus, mais informações sobre o lore, mais sobre o tempo dele na Stars e na Umbrella, mas tudo por trás, tudo por cutscenes ou por audio files, mas sem os protagonistas saberem. Seria só com key characters que iríamos ver o percurso do Wesker também neste jogo, porque o Wesker foi a peça fundamental para derrubar a Umbrella. Não foi o Chris, a Jill ou o Leon, foi o Wesker. Portanto, o Wesker aqui neste jogo também iria acabar com a Umbrella, ou pelo menos com grande parte dela, e teria as pistas para acabar com o resto da mesma, porque no Code Verónica a Umbrella ainda existe, mas já está literalmente a dar as últimas cordas, ou as últimas estribeiras, ou whatever. E poderíamos ter outra situação, nem que fosse para explicar, por exemplo, personagens como o Carlos, o Nikolai, por exemplo. O Nikolai, supostamente o cliente no 3 Remake, porque foi essa sensação que me deu, é o Wesker. A Ada também está a trabalhar para o Wesker, para a Organization. Portanto, o Carlos, que nunca mais aparece, literalmente desaparece depois de estar com a Jill no navio, onde tenho a certeza que a comeu, literalmente, e foi-se embora. O que aconteceu com esses personagens? A Sherry está presa e a ser estudada nos laboratórios do governo. A Claire vai à procura do Chris para a Europa novamente, para ver se consegue encontrar o irmão. O Leon está a trabalhar agora para o governo. Tipo, essencialmente era ter os puzzles e o survival horror da velha guarda com personagens originais da trilogia, para ver os percursos deles, para ver o desenvolvimento deles, para fechar pontos de narrativas que são precisas fechar em Resident Evil. Podes não jogar com estas 10 ou 11 personagens, podes jogar só com 3 ou 4. E podes jogar com os restantes, por exemplo, no modo mercenários, que aí sim iria ser incluído neste jogo. Depois, aí sim, como terceiro passo, iria fazer então um remake do Code Verónica. Iria rever puzzles, iria fazer tone down à personagem do Steve Burnside, que é a personagem mais obnoxious da franquia, é literalmente um Jar Jar, e o voice acting dele está péssimo. Teríamos que calhar um bocadinho mais de foco no Leon e no Chris a trabalharem juntos neste jogo, mais foco nos irmãos Ashford. Teríamos um pouco mais de rivalidade entre o Wesker e o Chris, talvez uma luta até mesmo. Quem sabe se eu não iria incluir a Jill neste jogo também ou não, visto que ela está a trabalhar lado a lado com o Chris nesta altura. É uma questão de pensar, mas acima de tudo eu só faria o remake do Code Verónica ao dar tempo para se fazer este jogo. Pode ser uma ordem errada, mas pelo menos era assim que eu iria reagir, até por causa de situações cronológicas, porque eu gosto de ter tudo direitinho. Enquanto isso, temos duas alternativas. Ou o Resident Evil 8 estaria a ser trabalhado com outra equipa, ao mesmo tempo que estariam a fazer as DLCs do Resident Evil 3, antes de eu estar para aqui a falar deste Resident Evil imaginado e do remake do Code Verónica, ou faríamos só depois do Code Verónica. Mas obviamente ninguém vai estar à espera, porque são muitos anos de remakes e de reimaginações sem um título singular da franquia. Portanto, eles não queriam esperar para aí 7, 8 anos para ver o 8º título, nunca na vida. Portanto, eu acho que vamos mais pela primeira alternativa, em que vai sair o 8 e depois vai sair, imaginem, o reimaginado e o Code Verónica dentro dos próximos 6, 7 anos, vamos dizer assim. Essencialmente, com o 8º jogo, eu realmente ouvi coisas que me deixaram curioso, coisas que me deixam com vontade de ver trailers ou jogar um demo, mesmo para ver como é, mas a seguir tanto a jogabilidade, a mecânica, a narrativa, o tipo de terror sobrenatural que querem contar, que vimos, mesmo que seja por base de um vírus na mesma, no 7º jogo. Sim, porque eu não fui fã do 7º jogo. Eu acho que é um bom jogo de terror e é um péssimo Resident Evil. Eu digo sempre isto a toda a gente. E essencialmente acho que eles no 8º jogo precisam de melhorar mesmo muito. Se calhar continuar com a onda do terror e com a submersão que vemos no 7, mas tentar aplicar isto um pouco mais no mundo do Resident Evil. Ou seja, o que é que supostamente o Chris vai aparecer? Ok, o que é que o Chris e esta Neo Umbrella com que ele está a trabalhar, o que é que eles estão a planear? O que é que se passa com X personagens que nunca mais vimos, como por exemplo a Jill ou o Barry? Tipo, hints, relatórios, audio files, uma cutscene com cameo, não aleija.
Percebem? Eu não me importo que o Ethan seja o novo protagonista. Eu não me importo que eles queiram ir por uma onda mais sobrenatural, se bem que não faz sentido nenhum porque é um terror científico. Eu só queria uma coisa antes de eles começarem com novos personagens principais e com novas narrativas, que é closure. Estes personagens estão a dar as últimas cartadas. Estes personagens têm por volta de 30 e muitos 40 e tal anos, alguns se calhar quase 50. Eles estão a caminhar para a reforma. Portanto, eu não digo que queria um final feliz ou que todos morressem para dizer e tal, acabou. Eu só queria uma cutscene ou uma missão que me deixasse ok, estou satisfeito, já vi o suficiente, these guys were nice, let's move on. Se eu quiser, a partir de agora acabou a franquia de Resident Evil. Se eu não quiser, continuo a seguir as histórias de novos personagens. Acima de tudo, era nisso que eu me focaria principalmente, era em closure. Era em acabar todas as plot holes. Porque, por exemplo, os filmes de CGI, apesar de estarem dentro da franquia, são self-contained stories, essencialmente. Mas temos as lacúnias, apesar de eu ter gostado dos jogos de Revelations 1 e 2, que deixam pontas soltas, inclusive é uma vilã, que é Alex Wesker, por deitar abaixo a 100%. Estamos a falar que é uma coisa muito importante. Estamos a falar que é o futuro da franquia e o envolvimento de alguns personagens principais. E parece que a Capcom cagou literalmente nisso e está a querer vender uma história pseudo-reboot agora. É a situação de Capcom, mais uma vez, estás só a fazer isto por meio que ganância, porque a prova que foste gananciosa e meio orgulhosa foi a release deste terceiro jogo em remake. E tu agora queres fazer essencialmente esta cena de tal, vamos ver o que é que cola. Portanto, os remakes colaram, ok, já lançámos os 2 remakes da PS1, agora é PS2 para cima, eles podem esperar mais um bocado, e então bora fazer um oitavo a imitar o sétimo com ideias conceptuais do 3.5, que é só o beta do 4, que é só o nosso melhor renting/selling game da franquia. Percebem? É tentar juntar só conceitos para ver o que é que cola. Eu não vejo aqui uma linha temporal, já não vejo mais uma tentativa de conclusão antes de começar outra nova. É só deixar andar. Por isso é que eu sinceramente não sei o que é que eles querem fazer. Amigos, caso conheçam Resident Evil, ou caso gostem da franquia, ou tenham jogado os títulos, digam-me então. Seja pelo Messenger, seja pelas redes sociais, seja por aqui. Nem sei se esta porcaria tem comment sections ou não. Digam-me o que é que acharam do remake do 3. Digam-me o que é que acharam em relação, por exemplo, ao remake do 1 e do 2. E digam-me o que é que acharam, acima de tudo, da franquia. O que é que fariam se fossem vocês, os copilotos ou os pilotos, que iriam fazer para a franquia? Qual é que seriam os vossos objetivos? Fariam um caminho semelhante ao meu? Fariam totalmente diferente? Como é que fariam? Deixem-me curioso. Digam-me as vossas ideias e tudo a correr bem. Até breve.